que eu quero falar com vocês hoje, nós estamos no final de uma série chamada O Toque da Trombeta. Vocês têm ouvido nessas últimas semanas sobre como a trombeta na Bíblia representa algo muito importante. Todas as vezes que Deus estava trabalhando em algo que ia mudar a história, uma trombeta era tocada. A primeira vez que a trombeta toca na Bíblia é um som celestial. É Deus no Sinai chamando o povo para ter aliança com Ele, quando Ele dá os 10 testamentos, quando Ele faz uma aliança com o povo dizendo: eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. É a primeira vez que a trombeta aparece na Bíblia. Depois nós vemos a trombeta sendo tocada quando o povo está para entrar na terra prometida, e eles têm diante deles uma grande muralha intransponível. Então a trombeta é tocada e as muralhas vêm abaixo. Depois nós vemos a trombeta sendo tocada também no ano do jubileu, quando Deus restaura a sorte a cada 50 anos, dizendo ao seu povo: vocês não viverão escravos, vocês não viverão debaixo de dívidas, a herança que vocês tinham voltarão para as mãos de vocês. Então, tudo que Deus restitui no ano do jubileu. Nós vemos uma trombeta sendo tocada também quando Jesus, na cruz do Calvário, ao entregar o seu Espírito ao Pai, Ele diz: Senhor, tetelestai, que é a palavra original para dizer está pago. Aquela foi a trombeta que nos deu direito a entrar na presença de Cristo, pelo sangue de Jesus, e nos deu salvação, apesar de todos os nossos erros, pecados, fracassos. Ele nos comprou por um alto preço. Mas tem uma última trombeta, e é sobre ela que eu quero falar nessa noite. A última trombeta fala sobre a volta de Jesus. O mundo fala sobre o fim do mundo. O sistema fala sobre, e todas as religiões, elas acreditam que haverá um fim, e todas elas têm uma teologia, uma ideia, uma crença sobre o fim do mundo. Mas a Bíblia, que é a fonte de fé, a âncora da nossa alma, ela nos mostra os acontecimentos dos finais dos tempos. Quais serão esses acontecimentos? E também uma trombeta será tocada no final dos tempos, para o retorno de Cristo, para a volta de Jesus. Quando tudo acabar, uma trombeta vai ser tocada. E se nós não entendermos o som da trombeta, que nós temos familiaridade agora, o som da trombeta que nos chama para a aliança, o som da trombeta que nos chama para derrubar as muralhas, o som da trombeta que está na palavra de Deus, quando Ele diz está consumado, tem um som, tem uma voz de Deus falando ao nosso coração, através da pregação da palavra, através da palavra profética, através do relacionamento com Deus. Tem uma voz que está falando ao nosso coração. Essa é a trombeta de Deus. Se nós não temos ouvidos, irmãos, para ouvir a voz de Deus aqui, como nós vamos ouvir a última trombeta? Como teremos discernimento para ouvir a trombeta dos últimos dias? Jesus, nas Escrituras, disse muitas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, se nós não alinhamos o nosso ouvido hoje para ouvir a palavra e responder a palavra, se nós não alinhamos o nosso ouvido hoje para entender o que Deus está falando, alguns Deus está chamando do pecado para a vida, alguns Deus está chamando da mornidão para viver uma vida mais intensa em Deus, alguns Deus está chamando você da infidelidade para a fidelidade. É uma voz, é uma trombeta. Agora, esse é o momento onde nós também precisamos olhar para o futuro, precisamos saber que haverá um dia, o dia, em que a última trombeta vai tocar, e Cristo vai voltar. Então será o dia decisivo, onde tudo nessa terra vai acabar, e aonde as nossas escolhas vão determinar o nosso futuro eterno.
Essa mensagem, irmãos, não tem a ver sobre a data da volta de Jesus, porque todos que tentaram fazer isso entraram num erro terrível, dando data para a volta de Jesus, criando suas seitas. Essa mensagem que eu prego hoje não tem a ver sobre uma cronologia profética sobre a volta de Jesus. E também não tem a intenção de dar para você um compêndio teológico, porque você pode aprender sobre Apocalipse e a volta de Jesus e muitos detalhes que são importantes para quem quer estudar. Nós temos o curso sobre o Apocalipse, você pode escolher isso. Mas essa mensagem hoje não é para você saber qual é a marca da besta, quem é o anticristo. E a gente ouve tanta bobagem por aí, e tanta gente que fica diante dessas coisas, é o Papa, o anticristo, é não sei quem, é o muçulmano. Gente, isso tudo é tolice. Porque o que Deus quiser revelar para nós, Ele deixa claro. Nós não precisamos ficar atrás dessas meninices, criancices espirituais. O que na verdade importa para a gente saber sobre a volta de Cristo, e essa mensagem tem a ver com isso, tem a ver com postura, tem a ver com como você vai estar no dia da volta de Jesus, como estará a sua fé na volta de Jesus, como você vai estar, você e sua família, no dia do retorno de Cristo e que a última trombeta tocar, como estará o seu caráter, sua devoção, sua sensibilidade para com Deus, como estará? É sobre o que nós fazemos enquanto nós esperamos a volta de Cristo. Essa mensagem é sobre quem você será no dia do retorno de Cristo. Quando Cristo finalmente vier, como estará o nosso coração? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias a fé de muitos esfriaria. A Bíblia diz que muitos seriam enganados por falsos cristos e falsos profetas. E daí a importância das Escrituras na vida da igreja, a importância da Bíblia na vida de um cristão. E eu amo e louvo a Deus pela igreja que nós estamos construindo, porque nós estudamos a Bíblia nos grupos de crescimento, porque a palavra que vem do altar, ela não é uma palavra que tem a intenção de te dar teologia, mas te dá Bíblia para você viver a tua vida prática. Ao ver nos 3 cultos a quantidade de pessoas que posicionaram o seu coração em jejum nesses dias, porque estão dizendo: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero ouvir mais a tua voz. Então essa mensagem é sobre como o Senhor vai nos encontrar naquele dia, porque o dia vai chegar. Seja o dia que vem através da morte, seja o dia que vem através do retorno visível de Cristo. E eu quero junto com vocês percorrer um pouco a Bíblia, para a gente entrar no entendimento do que vai acontecer no toque da última trombeta. A primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa noite, a última trombeta vem acompanhada do mistério de uma transformação. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 diz assim: eis que eu digo um mistério, diga comigo mistério. Mistério aqui, a palavra original é misteron. A palavra do grego é misteron. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso, ele não estava falando sobre um mistério que era oculto e confuso. A palavra mistério aqui, o original da palavra, diz exatamente isso. Diz sobre uma verdade que Deus revelou e que a mente natural sozinha jamais alcançaria sem o Espírito. Então o mistério que o apóstolo Paulo coloca aqui não é para você se sentir confuso, não é para você se sentir perturbado ou com medo. Pelo contrário, irmãos, a volta de Jesus para o mundo não tem sentido, porque a Bíblia diz que eles estão debaixo do espírito do mundo. Agora a volta de Jesus, para quem tem o Espírito de Deus, tem esperança. E olha o que o apóstolo Paulo diz, ele diz: esse é o mistério, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados.
Diga comigo, transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, e a palavra original para isso num momento é átomon. Que o átomo é a fração de menos de um segundo. Não se consegue ver em olhos visíveis. É num abrir e fechar de olhos. Ao som do quê? Da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, o mistério é esse: haverá uma geração de crentes que não morrerá. Haverá uma geração de crentes que será transformada. E a palavra literalmente nos diz sobre essa troca de forma. Num instante indizível, no tempo você não consegue perceber. Como isso vai se dar, irmãos? Quando em Cristo Jesus todos que morreram estão imediatamente diante dele. Por isso que quem está em Cristo passa da morte para a vida. Quem está em Cristo não fica em um limbo espiritual ou numa dormência da alma, adormecido enquanto espera a volta de Jesus. Todos que morreram em Cristo, como disse Jesus para o ladrão da cruz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando uma pessoa morre, ela não passa pelo purgatório. Quando uma pessoa morre, ela está em Cristo, ela está imediatamente diante de Cristo na eternidade, aguardando o dia em que Jesus vai ouvir do Pai: chegou a hora. É o momento. A trombeta vai tocar. A última trombeta vai tocar. Então Jesus voltará com aqueles que morreram em Cristo. Eles terão um corpo incorruptível, o mesmo corpo que Cristo. Hoje, Cristo está assentado à direita do Pai. Ele tem as marcas nas mãos dele. Mas ele tem um corpo incorruptível. E aqueles que estarão aqui na terra, os crentes que estarão na terra no dia da volta de Jesus, esses serão transformados, porque se encontrarão com Cristo nos ares. O apóstolo Paulo explica um pouco melhor isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 em diante. Ele diz assim: vou dizer a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente nós não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, o Cristo, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, esse é o acontecimento da volta de Jesus. Os que morreram em Cristo voltarão com Ele. E nos ares, Cristo vai nos arrebatar, ou aqueles que estiverem vivos. Quem são esses que estarão vivos na época da volta de Jesus? Os estudiosos dizem que todos os acontecimentos que precedem a volta de Jesus, porque tem muitos acontecimentos que precisam acontecer antes de Jesus voltar. Eles dizem que para acontecer todos esses acontecimentos, vai levar de 30 a 50 anos ainda. Imagine que talvez eu e você não estejamos vivos no dia da volta de Jesus, mas nossos filhos sim. E se demorar mais tempo, nossos netos sim. Eles terão essa experiência. Agora, queridos, se o que nós estamos falando não é sobre data, porque as datas podem se apressar rapidamente.
Porque eu já ouvi tantas pessoas dizendo: a 2000 chegará, de 2000 não passará. Quantos ouviram isso? Jesus vai voltar no ano 2000, passou 2000, estamos em 2026 e Jesus ainda não voltou, mas já voltou para muitos que foram recolhidos pelo Senhor. A questão aqui não é a gente saber quando vai acontecer, mas como nós vamos levar nossa família em fidelidade até esse dia. Como nós vamos ensinar os nossos filhos a viver uma vida consagrada a Deus até aquele dia, discernindo a trombeta. Como os nossos netos vão estar crentes, fiéis a Cristo Jesus até aquele dia. Irmãos, essa não é uma mensagem de medo, mas é uma mensagem de esperança e posicionamento. Mas esse dia, um dia vai chegar. Então, esses que estiverem vivos serão arrebatados no encontro com Cristo nos ares. Mas atenção, quando vai acontecer a última trombeta? Quando? Apocalipse começa a nos dar alguns sinais. Apocalipse 11, versículo 15, nos diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Queridos, vai chegar um momento em que toda a dor desse mundo vai acabar. Toda a luta, toda a batalha, a morte, não haverá mais choro, nem lágrimas, nem ranger de dentes, não haverá mais câncer, não haverá mais depressão, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais luto. Por quê? Porque Deus vai restaurar todas as coisas como no começo. O plano original de Deus foi que o homem vivesse em paz, mas o homem deu o mundo ao maligno. E então Deus envia Jesus para resgatar o mundo, e Ele deixa nesse mundo a igreja como esperança. E é por isso que a igreja precisa ouvir a voz de Cristo, da trombeta, porque naquele dia, irmãos, nós estaremos prontos para a volta de Cristo. E quando essa trombeta toca? Essa trombeta toca como uma promessa de Deus no final de um período que a Bíblia chama de grande tribulação. Escute isso. Vai ter um momento na humanidade em que essa terra vai ouvir o anúncio de 6 trombetas, trombetas de juízo que virão sobre essa terra. Essas trombetas trarão um caos para a terra, porque é tempo de juízo de Deus. A Bíblia chama esse período de grande tribulação. E esse período de grande tribulação, a Bíblia dá um tempo de 7 anos para um dos períodos terríveis da história. E a trombeta que vai chamar a igreja para se encontrar com Cristo nos ares vai acontecer depois do período da grande tribulação. Vai acontecer pós isso. E é por isso que a igreja precisa aprender sobre o que é uma tribulação. E aqui eu entro no segundo ponto dessa mensagem. A igreja que passa pela tribulação e não é destruída. Em Mateus capítulo 24, versículo 29, depois de Jesus ter falado sobre muita coisa, depois de Jesus ter dado uma extensa profecia sobre o fim dos tempos, ele fala sobre a grande tribulação, ele fala sobre os falsos cristos, Jesus fala sobre a perseguição, ele fala do sinal do Filho do Homem, mas chega um momento que ele diz o que nós precisamos ouvir agora. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua luz. Isso não é poesia, isso é fato. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos os 4 ventos, e de uma extremidade à outra dos céus. Irmãos, depois do período de grande tribulação nessa terra, a igreja será reunida nos ares com Cristo. Existe uma teologia que a gente chama de saída antecipada, a teologia do arrebatamento, muito popular no meio de nós. Uma teologia que até Hollywood fez os filmes sobre essa teologia, do qual um é arrebatado e outro fica. E esse que fica vai passar pela grande tribulação, porque ele não tinha o Espírito, porque ele foi infiel, então ele não está pronto, então ele vai ficar. É interessante que até geralmente nesses filmes quem fica é o pastor. Vocês já assistiram esse filme? Sempre é o pastor que fica. Eu fico pensando, gente, mas por que coitado do pastor? Mas esse filme, uma hora, um piloto some e outro fica. Irmãos, eu entendo, é uma teologia sedutora acreditar que a igreja não vai passar por sofrimento. Escute isso, é uma teologia sedutora, e eu até entendo a gente acreditar em algumas coisas como essa, porque ninguém gosta de passar por sofrimento. Todos nós, se a gente pudesse dizer a Deus, Deus, por favor, me livra, o próprio Cristo, ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas em tudo seja feita a tua vontade. Irmãos, a igreja vai passar pela grande tribulação, mas vai passar vitoriosa, gloriosa, cheia de poder, porque ela vai ser o mesmo padrão da igreja primitiva. A igreja que conheceu a Cristo, que viu Jesus ressuscitado, a igreja que recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou em línguas de 16 nações, e o evangelho foi pregado numa língua de gente indouta, que recebeu o Espírito, e foi tomado por um poder sobrenatural, e pregou em uma língua de 16 nações, e as pessoas ouviram as maravilhas de Deus. Essa igreja primitiva, que viu milagres acontecendo, coxos andando, surdos ouvindo, uma igreja cheia de poder. Essa igreja passou pelo maior sofrimento que alguém podia passar, por amor a Cristo. A igreja primitiva foi levada aos coliseus romanos, e foi humilhada publicamente, dizendo, neguem o seu Cristo, e vocês serão livres da morte. E essa igreja decidiu dizer, nós amamos Cristo, porque quem passa da morte não morre, passa em Cristo da morte para a vida. Essa igreja decidiu ser fiel, mesmo diante da morte, e Deus usou essa igreja para impactar o mundo. Nos últimos dias, Deus está preparando uma igreja que vai passar pela tribulação em glória, que vai ser gloriosa, que vai manifestar poder sobrenatural, que vai ser uma igreja que vai amar a Cristo ao ponto de dizer, eu morro por Ele. A minha pergunta nessa noite para você, qual é a tua fé em Cristo? Qual é o teu amor por Deus? Irmãos, nós do Ocidente temos medo do sofrimento. Nós não temos fé para passar pelo sofrimento, e não estamos preparando os nossos filhos para ter uma fé tão consistente, porque nossos filhos nos veem em casa, nos lamentando e abandonando a Deus, porque nós enfrentamos uma batalha, porque nós enfrentamos uma luta, nós abandonamos a fé, porque Ele não nos deu um emprego, nós abandonamos a fé, porque uma doença chegou, dura na nossa casa. Qual é a nossa fé? A nossa fé está pronta para passar pela dor, por um diagnóstico médico que nós não esperávamos. Nossa fé está pronta para suportar meses de escassez. A tua fé está pronta para ser acusado, injustiçado, traído,
e continuar firme em Cristo Jesus. A nossa fé do Ocidente pensa, não é justo a igreja passar por perseguição. E nós sabe o que nós chamamos de perseguição? Nós chamamos de perseguição as leis que o Congresso faz a respeito de ideologia de gênero, e nós estão perseguindo a igreja. Nós chamamos de perseguição algumas leis que impedem o evangelho de ser tão propagado, ou algumas coisas se comparar. Isso não é perseguição, isso é fumaça. Isso é fumaça, irmãos. Perseguição é o que os irmãos da China estão passando, porque nós do Ocidente, sentados nas nossas cadeiras almofadadas, no nosso ar-condicionado de domingo à noite, nos nossos telões de LED, na nossa música maravilhosa, a igreja do Ocidente acha que se passarmos por perseguição e sofrimento, é porque Deus não nos ama. Então por que servir um Deus assim? A igreja da China, alguns irmãos estão presos há mais de 40 anos, porque estavam pregando o evangelho, e eles estão quebrando pedras por 40 anos, com uma alimentação por dia, porque eles foram descobertos como pregadores do evangelho. A igreja que mais cresce hoje é a igreja do Irã, um país muçulmano, do regime dos ayatolás. A igreja, ela se esconde nas casas, e as pessoas não podem saber que aqueles muçulmanos se tornaram cristãos. Em alguns países da África comunistas, algumas igrejas se reúnem, nunca publicamente como nós, nunca num culto maravilhoso desse como nós. A igreja na África, em países como o Sudão, como Eritreia, a igreja se reúne nas casas, e eles têm alguns artifícios para poder proteger a sua fé. Alguns deles colocam dentro da mesa de centro da sala uma comida, um suco, um bolo, e em cima da mesa a Bíblia, porque só tem uma Bíblia para todo aquele grupo. E eles então, se ouvem barulho lá fora, eles mudam, colocam então a Bíblia escondida, e o bolo e o suco em cima, e eles simulam um encontro, um relacionamento, ou até uma festa de aniversário, para eles poderem continuar se encontrando para estudar as Escrituras. Eu estive em Araçatuba, agora pregando na conferência deles de carnaval, e eles trouxeram uma família do Paquistão, que eu quero trazer aqui eles. Essa família do Paquistão, essa mulher contou que na adolescência ela se converteu ao evangelho. Lendo a Bíblia, ela disse, não tem coerência, porque ela começou lendo o Alcorão sobre Cristo, porque o Alcorão fala sobre Cristo. Ela disse, eu preciso entender mais quem ele é. Ela foi ler a Bíblia e ela se converteu ao evangelho. E ela passou então toda a sua juventude crente em Cristo Jesus, uma cristã. Então ela passa pelo casamento muçulmano, que é um casamento arranjado. Os pais decidiram com quem ela casar, então ela se casa com esse homem. E esse homem descobre que ela é cristã. E ela então, pelo bom testemunho, pelas Escrituras, ela ganha esse homem para Cristo. Esse homem também se torna um cristão. Eles eram pessoas de alto nível no Paquistão. Eles tinham casas nas montanhas, ele tinha um grande supermercado. Ela era uma professora de alto nível, porque ela tinha PhD. E eles criam os filhos na fé cristã. E quando os filhos estão ali entrando na adolescência, alguns vizinhos descobrem que eles são cristãos. E eles são perseguidos, são arrastados para fora da casa. E eles agora têm que fugir. Eles conseguem fugir para um país. Eles não conseguem levar nada. Eles deixam tudo para trás. E ao deixarem tudo para trás, com filhos entrando na adolescência,
alguém traz eles para o Brasil. E eu ouvi a mãe falando, o pai falando, mas o que me impressionou foram os adolescentes falando. Eles tinham uma vida em escola particular, eles tinham uma vida de ter casa nas montanhas, eles tinham uma vida confortável, e eles falaram: vale a pena deixar tudo para trás, por quem Cristo se tornou para nós, por quem Cristo é para nós. Irmãos, ao ouvir aquilo, não tem como a gente não pensar no tipo de fé que nós teremos no dia da volta de Jesus. Porque se nós desfalecemos durante uma tribulação terrena, como enfrentaremos ou como diremos aos nossos filhos, como diremos à nossa geração: permaneçam firmes, Cristo é tudo para vocês? O que nós estamos deixando de legado para os nossos filhos? Qual é a fé que nós estamos deixando para a próxima geração? E é por isso que Jesus nos deixou tão claro isso em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. João está diante do trono e ele está vendo uma multidão vindo. E Jesus pergunta para ele: você sabe quem eles são, João? João responde: Senhor, eu não sei, tu sabes. Então o Senhor disse a João: esses, João, são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Irmãos, uma multidão que Jesus falou em Mateus 24, dizendo: ao toque da trombeta, Deus vai recolher os seus eleitos dos quatro ventos, de todas as extremidades da terra. E agora João, que está no céu, vendo o que vai acontecer no futuro, ele vê e Jesus pergunta: João, sabe quem são esses? Esses são aqueles que passaram pela grande tribulação, mas estão com suas vestes limpas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, quando nós cantamos hoje o sangue, eu fiquei pensando: Deus, será que a igreja está entendendo o poder do sangue? O poder do sangue que nos resgatou do pecado, que nos arrancou de um lamaçal de pecado, que nos tirou da depressão, que nos tirou da angústia, que limpou a nossa alma, que nos deu perspectiva de futuro e que nos mantém firmes até o dia de Cristo Jesus. Esse sangue precioso, o sangue de Jesus. A igreja não foi poupada da grande tribulação, pelo contrário, ela foi preservada através da grande tribulação. Irmãos, essa é a diferença de uma fé de estufa, de domingo à noite, e uma fé de campo de batalha. De gente que tem marcas, que tem choro, que tem dor. Pergunte para uma mãe e um pai que recebe um diagnóstico de um filho autista, e ele tem que manter a fé, porque ele sabe que a vida toda ele vai ter que enfrentar com situações desafiadoras. Pergunte para alguém que está passando por câncer, e mesmo no meio das suas maiores dores, essa pessoa está dizendo: eu creio no meu Redentor, porque Ele vive, e se Ele vive, eu viverei para sempre. Pergunte para uma pessoa que está em períodos de escassez e ela continua na fé. Pergunte para alguém que perdeu o seu único filho, e mesmo diante da dor, da luta de manter o coração em paz no meio de uma tormenta que ninguém consegue trazer paz, essa pessoa está dizendo: Senhor, eu sei que um dia eu vou me encontrar com meu filho no céu, e eu vou ter com ele uma eternidade para estar junto. Então, Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Irmãos, como nós passamos pela tribulação nessa terra? Que tipo de estrutura tem dentro de nós? Porque Jesus não nos prometeu a ausência de perseguição, irmãos. Jesus nos prometeu que estaria conosco durante a perseguição. Por isso ele disse em João capítulo 16, versículo 33, ele disse: no mundo, essas coisas eu digo para que em mim vocês tenham paz. Porque neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo.
Eu venci o mundo. Lembra dos 3 jovens hebreus que foram jogados na fornalha? Jesus não livrou eles da fornalha, mas Jesus esteve com eles na fornalha. Lembra quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Deus não livrou eles da cova dos leões, mas Cristo esteve com ele na cova dos leões. Lembra quando Jesus disse: Senhor, eu estou me sentindo sozinho, desamparado? Deus esteve com ele. O único momento que Deus se ausentou foi porque Ele precisava pagar os nossos preços, e foi a maior dor do relacionamento de Cristo com o Pai. Irmãos, nós vamos ter uma fé que funciona quando tudo vai bem, porque o Evangelho é um Evangelho de promessas. Eu creio em milagres, eu creio que Deus tem promessas. Eu tenho pregado sobre isso para vocês por 4 semanas, irmãos. Por 4 semanas eu tenho ensinado essa igreja a acreditar em prosperidade, a acreditar em restauração de herança, que você não é escravo. Eu tenho pregado para vocês por 4 semanas sobre o que o Evangelho nos traz. Mas isso não é todo o Evangelho. O Evangelho também tem compromisso, o Evangelho também tem responsabilidade, o Evangelho também tem posicionamento em fé. O Evangelho, meus irmãos, também traz sofrimento. E a nossa fé precisa passar quando tudo vai bem e quando as coisas vão mal. Estamos preparados pelo que vem. Por isso, a escatologia bíblica não nos convida à passividade e esperar por uma fuga quando tudo vai ficar mal. Você pensa o que seria desse mundo se a única esperança dele é a igreja, e bem no momento terrível da história a igreja fosse tirada daqui. Nunca Deus tirou os seus amados, porque eles são a esperança do mundo. Mas quando chega no ápice, quando a ira de Deus transborda, então Cristo volta, a trombeta toca, porque Deus vai nos permitir passar por sofrimentos e por perseguição. Mas quando o limite chegar, Ele vai trazer livramento. Essa é a esperança. E eu encerro com o nosso ponto 3, que é o som que transforma a expectativa em uma postura da igreja. E eu vou pedir para a equipe de louvor começar a vir. Irmãos, todos nós sabemos que Cristo voltará. Qualquer pessoa desse mundo sabe que um dia esse mundo vai acabar. Independente da religião, alguns têm várias estruturas sobre a volta de Jesus ou o fim dos tempos. Mas um dia a última trombeta vai soar. Isso não é apenas informação teológica para vocês nessa noite. Eu vou dizer, teve vários cultos para você estar, e você esteve nesse culto. Alguns estão nos visitando pela primeira vez, e eu quero dizer para você, teve vários cultos para você vir, e Deus escolheu te colocar nesse culto. Foi Deus que te escolheu colocar aqui. Porque o que Deus está nos chamando é um convite a uma forma de viver. O que Deus está chamando essa comunidade e a igreja dele dos últimos dias é a uma postura para os últimos dias. João, quando escreveu Apocalipse, e ele ouve a voz de Cristo, e ele fecha o livro, e quando ele fecha o livro, ele coloca algo que é Cristo falando e a igreja respondendo. No capítulo 22, versículo 20 de Apocalipse, João está dizendo: aquele que dá testemunho dessas coisas, que é Cristo, de tudo que ele escreveu, Cristo diz: sim, venho em breve. E a igreja responde: amém, vem Senhor Jesus. Amém, a palavra amém significa assim seja. Vem Senhor Jesus. Isso é Maranata. Irmãos, Maranata é a oração mais antiga da igreja cristã. O apóstolo Paulo, quando em Coríntios vai escrever Maranata, ora vem Senhor Jesus, ele não traduz a palavra, porque ele está escrevendo em grego, mas ele não traduz, porque essa palavra Maranata é uma palavra em aramaico. Ele mostra a importância dessa palavra, que ele não traduz para o grego,
porque essa palavra representa certamente venho em breve. Essa palavra significa certamente ou rapidamente eu venho em breve. E a resposta da igreja precisa ser a resposta de Apocalipse, dizendo: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Irmãos, e João vai um pouquinho além, em 1 João capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: amados irmãos da vida plena, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Foi o que eu disse para vocês, nós seremos transformados. E se estivermos mortos, receberemos o mesmo corpo que Ele. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Mas agora é importante para nós: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Irmão, sabe o que é tremendo sobre a volta de Jesus? Não é para que a igreja tenha medo. A teologia do escape, do arrebatamento antes da tribulação, traz um certo conforto, mas traz um certo medo. Porque essa teologia diz: se você não tiver 100%, você não sobe, você fica. Então você vai passar pela grande tribulação. A teologia que fala sobre a volta de Jesus depois da grande tribulação ensina uma igreja a não ter medo, mas ter esperança. Esperança de se purificar. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos da luz e não das trevas. Você pode aprender isso no curso de Apocalipse, quando nós ensinamos que os filhos da luz entenderão os sinais. Não vai ser assim, Jesus, a trombeta toca e você não vai ter tempo de pedir perdão, então você tem que estar 100% pronto. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos estar nos purificando, abrindo mão das nossas posturas erradas, dos nossos pecados de estimação, purificando nossa mente. Irmãos, porque vai chegar um dia em que nós teremos que prestar conta diante do justo juiz, até das palavras que saem da nossa boca. Como nós tratamos o nosso cônjuge, como nós lidamos com as pessoas, com dinheiro. E nós teremos que prestar contas a Ele. Como nós guiamos nossa família na fé, como nós educamos nossos filhos, como nós lidamos com a igreja, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, não deixem de congregar, porque os dias serão maus. Irmãos, a esperança do retorno de Cristo nos purifica. Quem tem salvação, tem esperança. Não é uma esperança passiva, que adormece a gente. É uma esperança que nos santifica. É uma esperança que diz: ora vem Senhor Jesus, então eu vou ser mais santo, mais puro, mais fiel. Tito, no capítulo 2, versículo 13, chama esse retorno de a bem-aventurança. Ele diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto nós aguardamos, enquanto nós esperamos, porque um dia Jesus virá. Irmãos, há uma pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite. Eu quero ser pastoral nessa noite, porque eu tenho temor do futuro? Não, mas porque eu temo o meu coração no futuro, porque eu temo como meus filhos vão estar posicionados no futuro, eu temo como eles vão guiar sua família, eu temo que tipo de fé nós teremos quando a luta e a tribulação de agora vier,
Como eu vou me comportar diante de Deus e do seu amor? Pastor Andréia me mandou uma palavra profética hoje do pastor Miguel, que deu a ela em 2009 ou 2006. Pastor Miguel Piper já foi recolhido pelo Senhor em tempo de Covid, um profeta amado do nosso coração. Pastor Miguel trouxe uma palavra para ela, dizendo para ela: o livro de Jó, muitas pessoas não gostam do que tem no livro de Jó, mas no livro de Jó está escrito: posso eu ter apenas o que é bom de Deus, as bênçãos de Deus? Ou vou continuar fiel quando eu passar por provação? Quando as coisas não estiverem bem, quando eu não estiver ganhando, quando eu estiver perdendo, quem Deus vai ser para mim? E a pastora Andréia disse que não sabia o que ela iria enfrentar depois dessa palavra. E o pastor Miguel disse: seja fiel, levante as suas mãos e adore quando as coisas não estiverem bem. A pastora Andréia disse que anos depois começou a ver a sua pele com alguns sinais. Ela disse que então teve que enfrentar uma doença autoimune, com dores o tempo todo. E ela disse: toda vez eu lembro dessa palavra, posso eu ter apenas a bênção do Senhor? Então ela disse: eu levanto as mãos, eu adoro, eu continuo servindo a Deus. Laís cantou uma canção hoje, na hora das ofertas, dizendo: nunca tinha ouvido essa canção. A Nani falou: meu Deus, essa canção é muito antiga. Alguns irmãos dizendo: essa canção é muito antiga. E vocês cantaram hoje essa canção, que eu nem sabia que existia. Achei linda a canção. Mas a canção dizia sobre você servir com lágrimas. Mesmo com as lágrimas eu vou servir. Canta um pedacinho dela, Laís. No gogó mesmo, na capela. Esqueci, pastor, não lembro mais. Esqueceu da canção. Como que é mesmo? Vai, Lavo. Não, o refrão. Ali, tá no telão. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Quando ela escolheu essa música para as ofertas, ela não tinha ideia do que eu ia pregar. Irmãos, tem coisas que a gente pode achar tão clichê no Evangelho, mas o Evangelho continua sendo o Evangelho que fez homens e mulheres morrerem, homens e mulheres terem provisão, abundância, sucesso, porque o Evangelho tem tudo isso, irmãos. O Evangelho tem prosperidade, o Evangelho tem tanta coisa linda, tem presença de Deus, tem resgate, ele tem tanta coisa poderosa no Evangelho, e nós vamos continuar crendo até o último dia sobre cura, sobre salvação, sobre muitas coisas, mas nós não podemos esquecer que parte da vida cristã é: se eu passar por sofrimento, eu vou continuar fiel, se eu perder, eu vou continuar sendo fiel. Irmãos, é interessante que Jesus, quando contou a parábola das 10 virgens, ele diz: 10 virgens estão esperando o noivo, à meia-noite, eles estão esperando o noivo demora para chegar. Então 5 delas, quando o noivo chega, não tem óleo para seguir a caminhada. 5 delas não têm óleo, e 5 delas têm óleo. O que é interessante nessa parábola, que apesar de ser sobre virgem, sobre noiva, estão esperando o noivo, em nenhum momento se fala sobre vestes, em nenhum momento está falando sobre os vestidos, em nenhum momento está falando sobre a roupa, porque, irmãos, aquilo que nós temos, que nós vivemos, e a noiva vai precisar se apresentar pura, imaculada, de vestidos brancos, ataviada.
Mas isso é obra do sangue de Jesus fazer em nós. Quem nos torna limpos, quem nos purifica dos vícios, quem nos purifica do pecado, é o sangue de Jesus. Então essa não é uma obra sua nem minha, por isso que a parábola não fala, para aquele dia vocês vão precisar ser perfeitos. Irmãos, Deus não vem para receber uma igreja perfeita, Ele vem para receber uma igreja fiel. Ele vem para uma igreja fiel, que tem óleo, uma igreja que continua com óleo, continua pronta para a caminhada com Ele. O óleo é para colocar na lamparina, para ter luz na noite escura. Nem a parábola das 10 virgens fala sobre o óleo para você orar, para você dar milagres, não. O óleo é porque você vai para uma jornada escura, e você vai precisar do óleo para ter luz no meio da escuridão. Irmãos, nunca foi sobre ser perfeito. Por isso que essa teologia de você, se você não tiver 100% você fica, e só quem está 100% sobe, não é sobre isso. Porque quando Jesus voltar, Ele vai olhar para a igreja que é fiel e não que é perfeita. Porque se você já está andando com Cristo há muito tempo, você sabe que você falha, você erra, você tem seus desafios. Mas você tem uma voz que fala para você: volte para o caminho, conserte os seus erros, se arrependa dos seus pecados. E essa mesma voz, antes da última trombeta tocar, vai nos guiar de novo e vai nos dizer: eu quero você fiel, meu filho, fiel. Por isso essa pregação não é sobre ter medo da volta de Jesus. Se você tem medo da volta de Jesus, porque você precisa de salvação. Porque aquele que está em Cristo Jesus tem esperança. Ele se mantém fiel. Só fiel. Que o Senhor nos encontre com o coração fiel, vida plena. E que o Senhor encontre os nossos filhos com o coração fiel. Nós podemos orar hoje. Talvez você vai precisar dobrar seus joelhos. Talvez você vai precisar se colocar em pé. Talvez você vai ficar sentado no teu lugar com a tua cabeça abaixada. Mas cada um de nós temos uma oração para fazer com Deus. Alguns dizendo: Senhor, eu me arrependo, eu preciso me consertar com o Senhor, eu preciso ter vida de Deus. Alguns de vocês, irmãos, vocês vão dizer: Senhor, eu tenho fracassado na fidelidade, eu quero ser fiel ao Senhor. Alguns de vocês talvez vão dizer: Senhor, eu renovo minha aliança contigo. Senhor, eu quero viver fiel até o fim. Cada um de nós temos uma oração para fazer com Deus. Enquanto o nosso time vai nos levar a uma adoração, eu vou pedir para que você faça a sua oração com o Senhor. Eu não vou guiar você nessa oração, porque tem o Deus dos céus tocando uma trombeta para você. Irmãos, eu não sei porque Deus te trouxe aqui, mas eu quero te dizer uma coisa. Você agora é responsável por essa palavra, não sou mais eu. Você ouviu a pregação e agora está nas tuas mãos a decisão de como você vai estar na postura no último dia. Ande com Deus, vai se purificando. Nós vamos cantar e você faz sua oração com o Senhor. Você pode ficar em pé, você pode se ajoelhar, você pode sentar, eu não sei. Só adore ao Senhor, só entrega ao Senhor. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele virá num piscar de olhar, vamos mais. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele. Vamos mais uma vez, mais uma vez. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor.
Vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Podemos cantar juntos isso? O rei está voltando. Podemos cantar juntos O isso? rei está voltando. A trombeta está soando. O teu nome a O chamar. meu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me Levanta suas buscar. mãos. Esse é o nosso Maranata. O rei está voltando. É. O rei. Canta, vida plena, canta para Ele. Canta pro teu Cristo, canta pro teu Cristo. Canta pro teu Cristo, canta. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Vamos mais uma vez, vamos declarar a igreja em voz alta. O rei está voltando. É. O rei. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Aleluia. Ele vem me buscar. Essa é a nossa esperança, igreja. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Aleluia, 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 aleluia. Maranata, 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 Maranata. Diga isso, Maranata, 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 Maranata. Ah, Senhor, Maranata. E a igreja diz amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, mantenha a tua vida em santidade, purificação. De novo, não é sobre ser perfeito, é sobre ser fiel. Que Deus guarde o teu coração, guarde sua família. E nós recebemos essa palavra, que o Senhor guardará debaixo das suas mãos a nós, os nossos filhos e os nossos bens, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana para todos, até amanhã, em nome de Jesus.